Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6. E como todos sabem, às quartas-feiras estamos falando sobre um tema relacionado à medicina e saúde. Essa transmissão ocorre simultaneamente pela rádio SIM 106.1 e pelo YouTube. E nosso tema hoje, um tema bastante interessante da área da cardiologia e bem desafiador, que é conhecido como endocardite infecciosa. E para discutir esse tema, temos aqui hoje a doutora Tânia, que é uma cirurgiã dentista. Boa noite. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, bom estar aqui. E também o doutor Gabriel Scardini, que é cirurgião cardíaco, grande amigo nosso da área aí. Boa noite a todos. Por que vamos chamar para o público em geral, por que tem um dentista, um cirurgião cardíaco, e um cardiologista aqui que eu estou representando? Porque é um tema que está muito relacionado à cardiologia, à cirurgia cardíaca e à saúde bucal. Então, um odontólogo, dentista, está diretamente relacionado a isso, tá? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta a qualquer um de nós, dá o telefone na tela do WhatsApp, que é o 996224547. E vamos começar aqui uma pergunta, começar com a doutora Tânia, que é muito importante. Vamos começar de forma bem abrangente, né, doutora? Sobre como cuidar da saúde bucal. Muita gente deixa para cuidar depois de certa idade, desde criança. Como que é recomendado hoje na área da odontologia? Então, hoje na área da odontologia, a gente tem a odontopediatria, que já inicia com a consulta neonatal, até para a mãe estar ali já levando a criança, já tendo uma orientação, né, para ensinar mais a mãe, para depois passar para a criança e já começar a ter essa noção e essa educação para fazer a higiene oral. E nisso, a criança vai crescendo, né? A gente vai ensinando as orientações, a limpeza, tudo, para não deixar desencadear um problema maior, né, futuro, quando tiver mais uma idade, já ter uma educação, uma orientação ali. É recomendado no adulto? Qual é a frequência que devemos procurar o dentista? É uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos? Ou só uma vez e tá bom e depois não precisa voltar? Não. Então, a gente recomenda de 6 em 6 meses ir ao dentista. Mas se a gente notar que tem alguma doença, se a gente notar que tem algum excesso de placas, de tártaro, aí a gente tem que fazer esse controle reduzido, né? E inicialmente no dentista de 2 em 2 meses, até a gente conseguir controlar isso tudo, conseguir dominar essas doenças, né, orais, as infecções orais, e depois sim, aí a gente começa de 6 em 6 meses, fazendo a prevenção. Excelente. Entrando no tema propriamente dito, o Gabriel tem uma experiência grande aí de UTI, de cirurgia, grande amigo. Eu gostaria que você explicasse ao público o que é endocardite, que nós estamos falando aqui também, né? A gente nem está explicando de forma simples o que é endocardite infecciosa. Sim. Endocardite infecciosa é simplesmente uma infecção que acomete as válvulas do coração. Essa é uma infecção que muitas das vezes pode causar uma ruptura ou até uma falha, pode danificar essa válvula, precisando de cirurgias de emergência, ou muitas das vezes, que é a grande maioria das vezes, vai precisar unicamente de antibióticos mesmo. Por que ocorre? Normalmente é porque as pessoas, como você iniciou o tratamento, tem uma infecção dentária,
e essa bactéria, em concomitante com isso, já tem um tecido já fragilizado, normalmente um prolapso, normalmente uma ruptura devido a um excesso de velocidade naquela válvula. Aquelas válvulas estão um pouco danificadas, com essa infecção concomitante dos dentes, acomete essa válvula. E aí você precisa simplesmente de antibióticos, a não ser que essa válvula esteja muito danificada, né? Que aí entra o papel do cirurgião cardíaco para poder remover essa infecção e trocar essa válvula. Joia. Tânia, a gente estava conversando aqui anteriormente, eu acho que é interessante para o público leigo, pessoas que não têm, usa só dentadura, vamos colocar assim, não sei se é o termo correto, mas usa uma prótese. Uma prótese, total. Exato, prótese total. A gente vai aprendendo também sobre odontologia aqui. E ela precisa ter o cuidado de escovar os dentes ou só escovar a prótese? Não, precisa limpar. Os dentes não, desculpa. A cavidade oral, vamos dizer assim. Né? Então, na verdade, é uma coisa bem clichê que a saúde começa pela boca. Então, se a gente não cuidar daquilo dali, não manter o ambiente limpo, vai só piorando. Então, assim, mesmo que o paciente tenha os seus dentes normal, tem que fazer a higienização perfeita e mesmo sem os dentes, ele tem que tomar cuidado, porque a bactéria que causa a endocardite, ela é oral. Então, assim, a bactéria já está ali, não só a bactéria, né, que hoje a gente fala bactéria endocardite infecciosa, também tem os fungos, né? Exato. Tem os vírus. Então, se o paciente não fizer a higiene da língua, da bochecha, e até mesmo não higienizar a prótese, que aquilo dali é um acrílico, pode acumular as bactérias, ele vai engolindo aquilo dali normalmente, ou se ele provocar uma ferida na boca, tiver uma afta, já é uma porta de entrada para desencadear a endocardite, né? Perfeito. Então é importante... É importante, e a prótese também, ela deve ser trocada de 5 em 5 anos, não ficar, coloquei a prótese e agora eu vou ficar, 10 anos que eu tenho essa prótese, 20 anos, mas não é o certo é ir no dentista, mesmo a pessoa não tendo dente, né, sendo indendo, a pessoa tem que ir no dentista uma vez no ano, de 6 em 6 meses, para fazer aquela avaliação, ver se a prótese não está machucando também, que a prótese pode causar uma lesão, e de 5 em 5 anos trocar essa prótese. Perfeito. Isso é muito importante, a questão da saúde bucal para todo mundo. Obviamente, né, Gabriel, que não é todo mundo que tem algum problema dentário que vai ter endocardite. Não tem certos fatores, né, predisponentes. Quais são esses fatores? Quais pacientes que devem se preocupar ainda mais em cuidar dos dentes, vamos dizer assim? Sim. São pessoas que, por exemplo, tem pessoas que nascem com válvula bicúspide. Por exemplo, a válvula aórtica tem 3 folhetinhos. Tem pessoas que nascem com válvula bicúspide. Tem pessoas que têm um prolapso, como eu falei, um prolapso mitral. Mas as pessoas que correm mais risco são aquelas pessoas que já têm uma cirurgia no coração, que já têm uma prótese, pessoas que têm qualquer estrutura nesse coração, que fizeram uma plastia, enfim, fizeram tratamentos percutâneos. Esse tipo de paciente, ele tem que cuidar dos dentes sempre. E toda vez que for manipular os dentes, recomendação tomar antibióticos 1 hora antes, 2 gramas de amoxicilina antes, nesses tipos de pacientes. A nossa diretriz brasileira ainda recomenda procedimentos geniturinários, colonoscopia, essas coisas, mas lá fora, hoje em dia, não tem feito isso mais. Europeia e americana, não? Na europeia, não. Hoje em dia, profilaxia nesse paciente, que são pacientes de alto risco, pacientes que já têm umas próteses cardíacas, enfim, ou que tem um prolapso que gera uma insuficiência importante, esse tipo de pacientes, recomenda fazer profilaxia com antibiótico em quem vai fazer procedimento dentário. São esses pacientes. Então, só para deixar bem claro, às vezes a gente faz então um pouquinho de excesso de profilaxia, não é isso? Porque os pacientes, como o Dr. Gabriel bem falou, que tem recomendação de fazer profilaxia, são pacientes que têm algum problema nas válvulas, e geralmente a gente faz para todo mundo. Né? Até porque às vezes você não sabe o paciente que está sendo tratado no seu... mas aí a gente usa, né, da anamnésia, pergunta direitinho. Sim. Se o paciente tem algum caso, tem algum histórico, né? Mas vocês fazem de rotina antibiótico profilaxia?
profilaxia com antibiótico para todos os pacientes? Não, para todos não. Não? Só Interessante. nesses casos que a gente faz. Aí, a profilaxia, a gente faz o seguinte, a partir do momento que a gente faz a anamnese, a gente faz o exame clínico, que aí vê o que o paciente tem mesmo, as infecções ali, o que a gente vai tratar e programa o tratamento. Aí a gente entra em contato com o cardiologista, pergunta se a gente tiver um tratamento muito invasivo e o paciente usar anticoagulante, então aí a gente tem que ver se vai suspender ou não, né? Um sangramento maior. E aí, na verdade, se o paciente tiver muitos procedimentos a serem realizados, aí a gente opta por não fazer a profilaxia, e sim uma terapia, que aí a gente faz 7 dias de antibiótico e tenta fazer o máximo possível de procedimento dentro desse período, para não ficar fazendo várias profilaxias antibióticas, né? Que eu acho que é 9 dias, não é, doutor Gabriel? De uma profilaxia para outra, sim, né? Sim, para a gente não ficar repetindo muita profilaxia antibiótica no paciente. Perfeito. Gabriel, dos pacientes que... Qual paciente, eu acho que talvez o paciente tem uma pessoa em casa com a dúvida, o que é endocardite? Já explicamos que é infecçãozinha nas válvulas, tal. Como que eu vou suspeitar desses pacientes? Quem é um paciente que eu devo desconfiar que tem algum problema desse tipo? A endocardite é um desafio na nossa área. Essa é uma infecção do tecido, né? Do tecido nas válvulas, do endotélio do coração, tecido por dentro, corrigindo alguma coisa que eu tinha falado. Mas é um desafio, porque o paciente apresenta febre. Normalmente a febre vem vespertina. E essa paciente, a gente não tem mais nada. É febre e o paciente não sente mais nada. Isso se perpetua por meses, e até que, quando a gente consegue descobrir, acontece alguma coisa. Ou um evento embólico, forma uma vegetaçãozinha, as bactériazinhas formam uma vegetação, e a pessoa tem um AVC, a pessoa de repente está num cenário de uma UTI, e de repente está tendo febre com AVC. E aí foi a hora de que começa os pensamentos e a investigação diagnóstica. Mas a endocardite é um desafio tremendo. Existem vários tipos de bactérias e hoje em dia é cada vez mais difícil, porque às vezes você, não só um eco simples você consegue detectar, às vezes você tem que fazer um exame que é mais aprofundado, um eco esofágico. E já teve casos, Tarcísio, você bem conhece muito bem, de a gente investigar, não achar e só conseguir documentações de múltiplos êmbolos, né? Êmbolos cerebrais, êmbolos hepáticos, êmbolos no baço, e aí que a gente vai conseguir ver que a paciente tem uma infecção. Certo. E esses pacientes, eles sempre desenvolvem quadros mais graves ou muitas vezes, a maioria das vezes, são quadros mais frustros que dificultam o diagnóstico, ou eles já iniciam a maioria das vezes com quadros mais críticos que precisam de UTI? Tarcísio, a grande maioria, quando você descobre a tempo, quando você não tem muita repercussão, são casos que você consegue tratar com antibiótico clinicamente, e são casos leves. Só que a partir do momento que a gente descobre esse paciente tardiamente, onde ele tem uma certa complicação dessa infecção, se torna uma patologia gravíssima, com quase 80% de mortalidade. A bactéria, grosseiramente falando, ela pode comer o tecido do coração, e isso pode furar as válvulas, isso pode danificar o sistema de condução, a pessoa pode bloquear ele, a pessoa pode desmaiar, precisar de marca-passo. Então, é uma patologia, é uma doença desafiadora. Infelizmente, aqui no Brasil nós temos muito. Países subdesenvolvidos, nós estamos ainda nessa categoria, e nós temos muito disso ainda. Principalmente na população mais de baixa renda, nas pessoas que têm a dificuldade ao acesso ao dentista, ao acesso à saúde. Infelizmente. É uma doença ainda que mede ainda o nosso nível socioeconômico, né? Em países mais desenvolvidos, a gente vê uma incidência menor dessa doença. Como o Gabriel falou,
é uma doença que está relacionada à saúde bucal. Então, países mais desenvolvidos que temos acesso a dentistas de forma mais rigorosa, nós temos uma menor incidência. Assim como a febre reumática também, é outra doença que a gente pode discutir em outro momento, em países mais desenvolvidos, que está relacionada à amidalite. Então, países que tratam mais a amidalite precocemente, prevenimos mais a febre reumática. Assim como a Tânia está aqui, falou, fazer a prevenção, ir ao dentista. É difícil hoje em dia quem vai ao dentista 2 vezes ao ano. Não sei se você tem alguma estatística disso, mas eu acho... acho que é 20%. Pelo que eu vejo, é muito pouco. Vai. Então, é difícil da gente ter essa visão, né? Gabriel, as indicações no momento da endocardite, como você falou, o principal tratamento é o tratamento de antibiótico, né? Então o paciente é um tratamento longo, né? Geralmente 4 semanas aí, pelo menos de antibiótico terapia. Quais são as indicações de forma resumida, de operar um paciente, que eu preciso abrir o peito e trocar uma válvula do paciente? Sim. As indicações é quando você tem uma certa repercussão. Ou quando o paciente tem uma vegetação acima de 10 milímetros, que essa vegetação tem um risco de desprender e causar um AVC, que isso aí é um dano irreversível. Esse paciente tem indicação de você mexer, de você abordar esse paciente. Ou quando tem um abscesso, que você está causando um BAVT, que um abscesso não tem jeito. O que é abscesso? Ele vai como se fosse comendo o tecido. Então, isso não tem como deixar, porque se formou um abscesso, só o antibiótico você não consegue curar. Você tem que tirar esse tecido que está infectado para você colocar uma prótese nova para poder você curar. Então, nesses casos também estão indicados. E quando a própria endocardite danifica a válvula, que aí causa uma insuficiência na válvula, é uma ruptura ou rompe um folheto, e quando a válvula não coapta, ela causa essa insuficiência, o coração vai entrar em insuficiência, a pessoa vai ficar com dispneia, vai cair a pressão, vai precisar de UTI. São esses casos, que são geralmente os casos mais graves, os casos mais críticos. Com mortalidade bem elevada, né? Bem elevada, bem. Assim, lembrando que é o que você falou, não é para todo mundo agora teve febre pensar em endocardite. Exato, isso é importante. Por favor, normalmente são pessoas que já operaram o coração, são pessoas que têm algum procedimento no coração. Essas pessoas estão tendo febre e não sabe o que é, por favor, procure o cardiologista. Agora, pode ter válvula nativa? Pode, só que é uma coisa muito rara, tá certo? Nós estamos falando de uma incidência de doença de 1% a cada 10 mil pessoas. Então, assim, é uma doença relativamente rara, não é uma coisa que a gente se vê todo dia. Então, o principal sintoma é a febre, mas tem muitas outras patologias que podem dar febre, principalmente nesse momento, né? Exatamente, muitas outras coisas para a gente se preocupar. Mas aqui a gente tem que abordar todos os assuntos, né? A população tem que ficar sabendo de tudo aqui. Daqui a pouco o pessoal está sendo médico aí. Ô, Tânia, outra dúvida que eu tenho, isso é recorrente vir aos nossos pacientes, pergunta para a gente: doutor, eu vou trocar uma obturação, enfim, eu vou mexer na minha obturação. Se eu estiver falando o termo errado, você me corrige. Né? Fazer uma restauração, né? Isso. Precisa fazer profilaxia nesse paciente ou é só quando vai invadir mucosa ou desse tipo? Então, em alguns estudos hoje já realizado mais recente, o que acontece? O dente ele tem 3 camadas ali, o esmalte, a dentina e a polpa. E a polpa ela já tem uma ligação com a corrente sanguínea. Então, às vezes a gente vai fazer uma cárie, que a princípio a gente acha que é um procedimento simples, mas a gente pode cair ali dentro dessa corrente sanguínea. Então, assim, é bom a gente fazer a profilaxia. Quando o paciente já vem de históricos com válvula ou de endocardite, a gente só não faz a profilaxia numa manutenção de aparelho, num clareamento, num raio-x que a gente for fazer nesses procedimentos. Agora, os outros procedimentos mais invasivos é bom a gente fazer, se resguardar, né? Joia, perfeito. Então, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. É um tema, como o Gabriel falou, uma doença bem desafiadora, mas sempre importante a gente estar aqui informando que a possibilidade de ter uma doença como essa. No segundo bloco iremos discutir um pouco mais sobre o assunto. Até mais.
Olá, estamos de volta ao nosso bate-papo das 6, falando hoje sobre o tema endocardite infecciosa. Na verdade, hoje temos 2 convidados aqui, um é cirurgião cardíaco, que é o Dr. Gabriel, uma dentista, cirurgiã dentista, que é a doutora Tânia. Então, vamos abordar, além da endocardite, talvez algumas coisas extras aqui para a gente aproveitar a presença dos dois aqui. Uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, você falou no outro bloco que pacientes com febre e é um desafio. Quais são os critérios, assim, para ser um pouco mais técnico? O que além da febre, para o paciente também ficar tranquilo, que senão daqui a pouco dá a impressão que qualquer febre a gente vai começar a pensar nisso. Exatamente. Tem outros critérios específicos, obviamente nem sempre estarão presentes, por isso que você falou que é desafiador. Mas quais são os critérios? O que a gente usa? O paciente chegou, nós suspeitamos que é endocardite. Aí o que você faz a partir daí? O paciente está tendo febre. Febre, principalmente à noite, não consegue descobrir o que é. Já se pensou em vários resfriados, infecções, pneumonias, enfim, não está descobrindo. A pessoa começa a ter falta de ar, às vezes aparece com algumas manchas roxas nos dedos, às vezes pode ter tipo, como se fosse um AVC, começa a perder forças em membros, algumas coisas. Então, esses sintomas de falta de ar, começar a aparecer manchas nos dedos, nas mãos, às vezes como se fosse uma pequenas hemorragias, petecas no oculares, isso aí pode ser embolizações. Então, nesse caso, procurar um cardiologista para poder fazer o seu check-up, fazer a sua investigação pensando nisso daí. Mas, volto a falar, normalmente são pessoas que têm fatores de risco para isso. São pessoas que já têm algum problema cardíaco, pessoas que nasceram com essas válvulas danificadas e pessoas que já realizaram algum procedimento cardíaco. Perfeito. Nisso aí a gente vai, como o Gabriel falou, o paciente chegou, suspeitamos, nós vamos fazer um ecocardiograma, né, para avaliar, ver se... Porque essa infecção no endotélio da válvula, a bactéria vai criando uma vegetação, fica um carocinho na válvula, que a válvula é lisinha, ela fica com irregularidade na válvula e pelo eco a gente consegue visualizar em alguns casos. Vão ser colhidas hemoculturas, né, para a gente identificar. A hemocultura é avaliar qual bactéria está causando aquilo, para nós sermos específicos no combate. Para detectar bactéria X, Y ou Z. E cada bactéria tem um perfil para tal antibiótico. Então, tem uma sequência que nós vamos fazendo. Nem sempre é possível. Faz o eco e não dá nada. Faz a hemocultura e não dá nada. E mesmo assim nós continuamos suspeitando por conta do caso clínico. É um paciente que tem válvula, com a febre que não melhora. Enfim. Então tem uma sequência, né? Para a gente também não assustar os telespectadores e também defender um pouco aqui a Tânia, né? Não é todo... É para ir ao dentista, tá, gente? Porque talvez a gente fale aqui, parece que não é para ir ao dentista que vai causar endocardite. Não, é o contrário. É ir ao dentista para não causar outros problemas. Em pacientes de maior risco, ir ao dentista, né, Tânia? Isso. Para prevenir isso. Fazer a consulta regularmente, né? E... o desenvolvimento da endocardite, às vezes o paciente está pensando, vai acontecer quando eu for no consultório, vou fazer algum procedimento invasivo e a bactéria de lá do consultório vai causar endocardite. Não, a bactéria ela já está na cavidade oral, né? Ela já fica ali, já é o meio dela. Então, a partir do momento que você tem uma porta de entrada, aí sim, tem pacientes que não têm... não teve ainda diagnóstico, né, de cardiopata, de endocardite, né? E em casa também ele pode desenvolver isso, porque quando você passa o fio dental, que você está fazendo a higiene, você desestrutura aquelas placas bacterianas e isso você acaba engolindo, é fisiológico, é de todo mundo, mas
se você já tiver uma predisposição, você vai desenvolver uma endocardite. Então, por isso que você tem que fazer a limpeza principalmente da língua, porque uma das bactérias que também acomete a endocardite é tecidual, né, que fica no tecido. Então, a gente tem que fazer a escovação da língua, passar o fio dental em todos os dentes. Hoje eu recomendo mais a fita, que faz uma higiene melhor, e usar o antisséptico. Perfeito, perfeito. Informações muito úteis, né, Gabriel? A gente vai aprendendo, né? Tânia, outra consideração acho que importante é, muita gente pensa, só escovar o dente basta? Porque às vezes a pessoa não vai, porque ele passa fio dental, ele usa um antisséptico, ele escova o dente após todas as refeições. Mesmo assim, precisa ir ao dentista? Precisa, porque você fazendo ali manualmente, você não consegue atingir todas as áreas, né, devidas. Às vezes, você está com uma placa lá embaixo, subgengival, e você não consegue alcançar ela na escovação ou passando o fio dental. Então, quando você vai no dentista, a gente faz uma raspagem subgengival, vai mais lá embaixo, consegue fazer uma limpeza melhor dessa região. Excelente. Mais uma vez, né, eu falo que em todo programa, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento em si, né? Então aqui a gente já falou de infarto, já falamos de hipertensão, já falamos de morte súbita, e sempre prevenir é melhor do que tratar, né? Vamos falar de custo. Exatamente. O prevenir é mais barato do que tratar. Né? Além de ser melhor, é mais barato, né? O Gabriel, nós estamos na cidade hoje do interior, né? E é importante aos telespectadores, nós estamos falando, como você disse, que é uma doença potencialmente grave, com alta taxa de mortalidade. Nós temos condições hoje em Linhares de estar tratando isso? Sim, Tarcísio. Olha, é uma doença que gasta-se muito, porque usa-se normalmente 3 tipos de antibióticos, tá certo? Normalmente você usa a gentamicina, a vancomicina, o ceftriaxone, tudo junto, e esse paciente fica com isso normalmente 4 semanas. E são remédios que são injetáveis, então não dá para você deixar o paciente embora para casa. Embora está surgindo os trabalhos para ficar um certo tempo, depois passar para antibiótico oral, mas ainda nós não temos esses estudos aqui no Brasil ainda, para a gente poder realizar isso aqui ainda. Então nós não estamos autorizados. Então é muito caro você manter esses antibióticos. E sim, Linhares disponibiliza disso. Tá? Linhares tem uma estrutura hospitalar para isso, tá certo? Daqui a alguns meses vai ter uma estrutura melhor ainda, mas enfim, hoje o nosso hospital que nós operamos, estamos completamente capacitados para isso. O principal exame para endocardite é o ecocardiograma, disponibilizamos disso tudo pelo SUS, tá certo? Conseguimos manter o paciente pelo SUS, e isso quem paga somos nós, é o governo, é o Estado, enfim. E conseguimos sim, e temos realizado com certa excelência, tá, Tarcísio? As cidades no interior mandam muito pacientes para a gente, principalmente o Roberto Silvares, do hospital, encaminha aqui para a gente para os procedimentos cirúrgicos, e a única coisa que o custo é muito alto. O custo é muito alto, saúde é muito caro. Esse é um problema do SUS, né? Exatamente, mas Linhares consegue bancar isso. Isso é uma informação, acho que extremamente útil e orgulho para todos nós aqui de Linhares, né? Nós temos um hospital hoje que faz praticamente tudo que é feito, poucas coisas, e talvez o transplante cardíaco não é feito aqui em Linhares ainda, mas da parte cardiológica e outras... Eu falo da cardiológica porque a nossa... Já fizemos um, né? Já fizemos um transplante. Sim, mas não é ainda um centro habilitado pelo SUS, né? No caso, para fazer aqui. Mas eu acho que é um motivo de muito orgulho. A gente fala aqui de doenças extremamente graves que há pouco tempo atrás, não sei quanto tempo começou a cirurgia cardíaca em Linhares, mas da hemodinâmica começou há 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás, muitos dos pacientes iriam para Vitória para resolver uma patologia dessa, e hoje é resolvido aqui de forma extremamente eficaz, né? O Gabriel e o Flávio, que são cirurgiões, eu, o João,
e o Sérgio, o Rafael na hemodinâmica, e toda a equipe de cardiologia, o Everaldo, o Dário, enfim, se falar o nome de todo mundo aqui eu vou acabar o programa, né? Mas todo mundo, isso eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós, para o Hospital Rio Doce, que disponibiliza isso e briga junto conosco para trazer o melhor para a população de Linhares. E essa é uma doença, como o Gabriel disse, extremamente grave. Já tivemos vários pacientes que foram operados aqui inicialmente, deu problema na válvula, Sim. que veio com endocardite, teve o problema e foi trocada a válvula de novo e o paciente saiu bem. Sim. Depois, lógico, é um paciente mais difícil, né, Gabriel? Sim, mas com muito sucesso. Sim, já teve paciente que colocou-se ECMO, que é uma máquina cara, extremamente cara, que você faz o papel do coração. Então a gente colocou a paciente nessa máquina, fazendo o papel do coração, para preparar essa paciente para poder aguentar uma cirurgia cardíaca. Então, assim, nós temos hoje, com o Hospital Rio Doce e o Unicor, nós temos total recurso hoje dentro da cardiologia para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Os novos procedimentos de válvula, transcatéter, que para endocardite ainda não é indicado fazer, nós temos um N quase, acho que maior do que a capital hoje. Então, Linhares, na cardiologia, eu considero um exponente bem forte. Legal, isso é muito bom para todos nós, né? A gente tem que cuidar da gente também, né? Falando no assunto de válvula, Gabriel, acho que foge até um pouquinho de endocardite, mas eu vejo perguntas frequentes no consultório. Eu gosto de fazer perguntas aqui de pacientes que me fizeram e eu acho que é legal porque talvez é a dúvida de algum telespectador. A doença valvar, né, a doença da válvula mitral, aórtica, ela tem, porque o paciente vai muito assim, doutor, eu vim aqui fazer um check-up porque minha mãe, ela é cardiopata, né? E a doença valvar, ela tem hereditariedade? Na maior parte das vezes? Tarcísio, existem defeitos que tem. Por exemplo, a válvula bicúspide. Quando o paciente nasce com uma válvulazinha menos, que uma válvula na válvula aórtica, a válvula bicúspide, essa válvula deteriora, ela danifica precocemente. Então, pessoas que têm defeito no colágeno da aorta, a aorta começa a dilatar, vai gerar uma insuficiência nessa válvula aórtica. Então, nesses casos, sim. Nesses casos, você tem síndrome de Marfan, que predispõe à dilatação da aorta. Então, nesses casos, eu diria que sim. Mas o nosso maior problema hoje das válvulas é simplesmente o envelhecimento e, ainda aqui no Brasil, o problema da febre reumática, que é um assunto depois, que é aquela pessoa que tem múltiplas infecções de garganta, a pessoa não trata com antibiótico e essa bactéria, o organismo ataca essa bactéria, entretanto tem uma predileção pela válvula do coração e danifica a válvula do coração, ela vai ficando mais espessada, enfim. Então essas são as principais causas, o envelhecimento e a febre reumática hoje aqui no Brasil. Mas em termos de genética, eu diria que... É uma minoria dos casos. Exatamente. São casos mais específicos, né? Mais raros, né? Exatamente. A maioria, isso é importante para esclarecer, a maioria dos casos de doenças na válvula, aquela que vai precisar de cirurgia, como o Gabriel falou, eu acho que hoje em dia o Brasil está virando um pouco essa porcentagem. Durante muitos anos era a febre reumática disparado que acometia a válvula mitral e a válvula aórtica. Hoje nós temos um acometimento mais por degeneração dessa válvula, seja ela senil ou por outros motivos, ruptura de cordoalha, enfim. Né, Gabriel? Sim. Não estou falando... Não, perfeito. É mais a tua área aí. Perfeito. Eu acho interessante falar que, em relação à endocardite, quando não consegue preservar a válvula, existe dois tipos de próteses, as próteses biológicas e as próteses mecânicas. É importante que, se tem duas, não existe uma melhor que a outra, cada uma tem a sua... Tem o seu nicho, né? Exatamente, tem o seu nicho. Por exemplo, mulheres que querem engravidar, não adianta colocar uma prótese mecânica, porque o remédio que tem que usar para afinar sangue não pode. No primeiro trimestre gera uma teratogenicidade. Mas essas válvulas tudo são disponibilizadas aqui pelo SUS, em Linhares. Então, nós estamos... No cenário da endocardite, tem alguma diferença entre a válvula biológica? A biológica
para explicar para o público, é aquela que é derivada de pericárdio bovino ou suíno, né? Exato. E a mecânica é uma liga de metal, né, que tem uma durabilidade maior, não é isso? Exatamente. A mecânica. A biológica tem uma durabilidade menor. Porém, a mecânica nós temos que usar um remédio para a vida toda e a biológica não necessariamente tem que usar esse remédio. Na endocardite, tem alguma predileção por ser endocardite na hora se for para trocar? Não. Não. Não, Tarcísio. Existe uma coisa, mas isso aí é muito específico. As próteses mecânicas, a mesma prótese que existe nos Estados Unidos, essa prótese existe aqui no Brasil. Já as próteses biológicas, não. As próteses biológicas não. Existem próteses com os tratamentos mais específicos, próteses mais duradouras, que nós não temos condições de tê-las aqui, né? Porque o custo é muito alto. Mas, tirando isso, questão da durabilidade da prótese. Joia. Excelente. Estamos chegando ao fim de mais um bloco. Em alguns minutos retornaremos para conversar um pouco mais sobre endocardite e outros assuntos relacionados. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Estamos aqui hoje falando um pouco sobre uma doença, uma patologia extremamente desafiadora na nossa área da cardiologia. Gostaria de perguntar, que é a endocardite infecciosa, né? Para quem não estava nos outros blocos. Vou começar aqui esse terceiro bloco perguntando ao Gabriel, hoje, qual a importância para ele, que ele é cirurgião cardíaco, de uma avaliação odontológica prévia à cirurgia? Tarcísio, é mandatória isso. Aqui em Linhares hoje não é realizada uma cirurgia cardíaca, a não ser de emergência, lógico, sem uma avaliação bucal. Todas as cirurgias de grande porte deveriam ter uma avaliação do dentista. Porque se você tem uma infecção dentária, você pode transmitir essa infecção para a sua cirurgia, no sítio cirúrgico. E se falando de coração, mediastinite é gravíssimo, tanto como a endocardite, e a mortalidade é altíssima. Então, em se tratando de cirurgia de grande porte, o dentista é importantíssimo. Importantíssimo. Eu diria que é proibitivo você operar uma cirurgia letiva sem uma avaliação de um dentista. Perfeito. E sua opinião, Tânia? E não isolar o fato, trazer a ciência que o mesmo sangue que está no dente é o mesmo do coração, né? Não às vezes a pessoa, não vou cuidar do dente, que não tem nada a ver com o coração. Mas é uma máquina só, a gente trabalha em conjunto. Então, se você não tratar bem, não cuidar da sua cavidade oral, você vai prejudicar, vai trazer outros fatores que vai prejudicar na sua saúde. Perfeito. Outro assunto, acho que relacionado a isso, a válvula, tudo, é a questão das medicações que nós estamos hoje manuseando, né? Então, muitos pacientes que fazem cirurgia valvar, que trocam a válvula do coração, eles têm que usar uma medicação chamada Marevan. Isso limita muita coisa, né? Por exemplo, a respeito de abordagem cirúrgica. Sim. Hoje em dia, como que está, Gabriel, isso a respeito do Marevan? Hoje em dia, pacientes que têm prótese mecânica, tá? Que devem fazer uso do Marevan, porque surgiu novos medicamentos hoje. Então, hoje, o uso do Marevan está sendo restrito justamente a pessoas que já faziam uso há muito tempo e se adaptaram, ou a pessoas que têm essa prótese mecânica, basicamente. E retirando a estenose mitral, que é grave. É uma medicação muito difícil, Tarcísio, porque a alimentação interage, ela pode variar, você tem que ficar tirando sangue para poder medir o INR no sangue, para você poder controlar. Muito alto o INR, a pessoa pode sangrar a cabeça, pode ter sangramento gastrointestinal, e o INR baixo quer dizer que você não está protegido. É muito comum dos colegas dentistas pedirem para suspender essas medicações com medo da pessoa sangrar. Mas eu gostaria até de comentar aqui com a doutora Tânia aqui para poder nos responder. Pela cardiologia, a gente não tira.
Se você for extrair até 3 dentes, como é que é na visão da sua sociedade? Na visão da odontologia, a gente também não tira, que a gente entende exatamente ao contrário, né? A gente pode até provocar um sangramento maior ali. E mesmo não na extração, ou até em cirurgia maiores, como implante, essas coisas, é bom não suspender, né, o anticoagulante, manter e fazer só a profilaxia mesmo. Certo. Perfeito. Só para o público, a gente está falando de um medicamento, como o Gabriel explicou, que é o Marevan, é um tipo de medicamento que ele afina o sangue, é para evitar trombose na prótese, né? Outros pacientes também usam, mas o nicho hoje em dia mais utilizado é reservado aos pacientes com prótese mecânica, ou aqueles pacientes que têm prótese biológica, que tem uma arritmia, que já fazia uso anteriormente, enfim. Gabriel, hoje em dia, falando um pouco do avanço que temos em Linhares, eu acho que isso é importante. Hoje vocês estão abordando, tem alguma técnica cirúrgica que hoje em dia em Linhares não é feito, por limitação de alguma coisa? Cirurgias minimamente invasiva, por exemplo, plastia mitral, que é um tipo, eu acho que você pode explicar um pouquinho melhor. Como que está hoje em dia em relação à parte cirúrgica em Linhares? Sim. Não existe nenhuma cirurgia que não é feita aqui em Linhares hoje, a não ser robótica, tá certo? A cirurgia minimamente invasiva, a videoassistida, que são com cortes pequenininhos, nós só conseguimos isso ser custeada por convênios ou particulares, porque o material que é necessário para poder fazer esse corte pequenininho são materiais muito caros, e isso o SUS não disponibiliza para a gente. Deixo claro que essa parte do corte pequeno não é que vai sobreviver mais, é simplesmente menor dor, alta mais precoce, tá certo? E esteticamente falando, tá bom? Não quer dizer que o paciente do SUS não vai ter e não vai ser bem tratado, né? Bem tratado, exatamente, Tarcísio. Não tem nada a ver. Não tem diferença de mortalidade nenhuma, tá certo? Isso, um não morre mais do que o outro. Não morre mais, exatamente. Então, assim, em se tratando de Linhares hoje, o único empecilho hoje para o SUS é por causa... E não é só Linhares, não, tá? Estou falando de Vitória, estou falando de São Paulo, Rio, estou falando isso em nível nacional. Hoje em dia, a não ser aquelas grandes instituições que têm verbas próprias para poder conseguir fazer as minimamente invasivas hoje pelo SUS, tá? São pouquíssimas regiões hoje. Hoje vocês estão fazendo em torno de quantas cirurgias cardíacas aqui em Linhares? Tarcísio normalmente está fazendo 15 a 16 cirurgias cardíacas em Linhares. Isso porque tem uma meta, não posso passar disso. Mas poderia... Já se fizeram no passado 24 cirurgias e nós temos paciente para isso. Isso é uma coisa importante ser falada. Precisamos melhorar, precisamos aumentar essas cotas porque tem muita gente na fila. Muita gente na fila. Hoje a fila de Linhares está para outubro pacientes operarem. Tá certo? Justamente por causa dessa limitação de cota cirúrgica. Custo, né? Como no SUS, tudo é custo. Você me perguntou sobre as plastias. Isso. Plastia é como se fosse uma arte, Tarcísio. Você preservar a válvula do paciente. Essa válvula não pode ter infecção, nós estamos falando de endocardite. Então, para endocardite não é uma técnica legal. Mas essa preservação do folheto é uma arte. E é uma cirurgia difícil, normalmente tem 80%, 70% de chance dessa válvula ficar correta. Você precisa de um ecocardiografista na sala para poder ver se a sua arte, a sua correção que você fez preservando a válvula deu certo. Eu posso estar errado, mas eu desafio aqui no Espírito Santo hoje um local que tenha mais plastia do que Linhares hoje. Lembrando que é o procedimento recomendado, né, Gabriel? Na insuficiência mitral... É o tratamento padrão ouro, é a plastia. É melhor do que trocar a válvula. Você preservar a plastia como o Gabriel disse, é você fazer ser costureiro mesmo ali, né? Exato. Costurar a válvula e preservar a anatomia nativa do paciente. O que foi criado lá por, seja qual crença você tem, é melhor do que a prótese que a gente coloca. Sim. Então a plastia é melhor do que a troca valvar. Nem sempre é possível, mas sempre que possível, aqui em Linhares tem uma casuística muito boa. Isso eu acho que é interessante a gente destacar. Exato.
existe até uma técnica nova que eu acho que essa técnica, acho não, tenho certeza, não foi realizado na capital ainda, é só realizada aqui em Linhares, que é a neocorda. Quando rompe aquelas cordinhas, a gente consegue colocar uma neocorda e isso só é feito aqui em Linhares. É isso aí, mais uma vez, né? Linhares na vanguarda. Doutora, e a respeito dos pacientes que você tem aqui em Linhares, os procedimentos que você faz, você está... como que estão os seus procedimentos aqui a respeito de inovações? As especialidades, Isso, né? a respeito da odontologia. A odontologia hoje está muito avançada, né? Muita tecnologia a nosso favor, ajudando muito. E os procedimentos que a gente realiza no consultório é a pério, né? Que trata exatamente isso, a gengiva, essas coisas, a cavidade oral, evitando a endocardite. A endodontia, que trata os canais dos dentes, e a ortodontia e a clínica em geral. Excelente. Né? Excelente. Foi muito bom. O programa está, infelizmente, chegando ao fim. Mais um bate-papo das 6. Lembrando, desse programa, ele é reapresentado às quintas-feiras pela manhã e aos domingos à tarde. Né? Agradecer aqui a presença do Dr. Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Foi um prazer, de coração. Primeira vez aqui com você aqui hoje, participando. Sempre que precisar, posso chamar. Né? Pode. Agradecer a doutora Tânia pela disponibilidade. Obrigada de estar aqui com vocês, de estar aqui, de participar do programa com vocês. Foi muito bom. Que bom, muito obrigado pela disponibilidade de vocês em estarem aqui, esclarecendo as dúvidas aos telespectadores. Estamos chegando ao fim de mais um Bate-Papo das 6. Muito obrigado pela audiência. TV Sim, seu canal local. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.